presidente Alexandre de Moraes está acuado. Dia muito difícil para Alexandre de Moraes. E quando ele está acuado, ele dobra a aposta. Quantos Daniel Silveiras vão ser necessários para a gente entender? O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui pega a caneta e fala: a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Bilinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. E a gente fazer um pedido de impeachment, não é porque a gente tem raiva do Alexandre de Moraes, não, que particularmente eu tenho. Eu fui selecionado por ele a dedo para que a estase dele viesse para cima de mim. Porque eu sou corrupto? Não. Porque eu estou fazendo críticas, eu não me dobrei ao poder deles, eu não jogo esse jogo que eles jogam. Vamos todos retornar para a rua. Senador Girão, junto com outros senadores, está marcando para o dia 7 de setembro uma grande manifestação e abrindo para o público a possibilidade de assinar um abaixo-assinado do impeachment de Alexandre de Moraes, que eu tenho certeza chegará nessa casa como o impeachment mais popular da história deste país, com o maior número de apoios de cidadãos deste país. Sabe por quê? Porque aqui estão os recordistas de votos dos nossos estados. Aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discursos de ódio contra ministros dessa corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. O que está acontecendo aqui é decisão de imperador em cima de uma pauta que é para retaliar o Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. O que se pretende discutir hoje é uma medida provisória para retaliar o Judiciário, particularmente o Supremo Tribunal Federal, em cima das emendas parlamentares de que vivem a grande maioria dos parlamentares dessa casa. Eu quero dizer, em primeiro lugar, o seguinte: desde o começo, o Partido Socialismo e Liberdade foi o responsável pela ADPF 854 em 2019. O que ela propunha? Acabar com as emendas de relator, acabar com o orçamento secreto, em que muitos parlamentares se beneficiaram. Ou seja, centralizar em alguns líderes a distribuição de verbas e aumentar cada vez mais as verbas destinadas à emenda parlamentar. Isso é um escárnio. A substituição do Poder Executivo com o dever de planejar, de executar o orçamento. Estão retirando do Executivo o poder de planejar e ver quais são as prioridades nacionais e para onde devem ir os recursos. Porque hoje, da receita que não é obrigatória no orçamento, 26% já estão com as emendas aqui. Não tem mais dinheiro para investimento, para nada. É para emenda parlamentar, para os parlamentares ficarem independentes, como eles falam, para que eles mandem os dinheiros para os prefeitos, que são seus apaniguados e os seus futuros cabos eleitorais, para que esses prefeitos retribuam, apoiando o deputado depois. Ou seja, você elege o prefeito agora com as emendas parlamentares e você depois é retribuído com o apoio dos prefeitos ao parlamentar. Então você vai ter uma renovação aqui da casa quase nula, porque o que acontece é que talvez o Centrão consiga eleger mais de que 360 ou 370 parlamentares aqui. Isso é um escárnio, é um deboche para o povo brasileiro. Emendas que não têm transparência, que não têm rastreabilidade, que é impossível acompanhar e cheio de casos de corrupção que foram denunciados a rodo na revista Piauí por uma reportagem especial. O uso da Codevasp para ser o distribuidor de verbas que vai até o Amapá. Que vergonha isso tudo. Então, por isso, a ministra Rosa Weber, atendendo ao pedido do PSOL, acabou com o orçamento secreto. Eles seguiram aqui? Não, eles respeitaram a decisão judicial por transparência e acabar. Pelo contrário, eles foram criando emendas RP2, RP8, emenda de comissão, emenda PIX, que é qual emenda? É transferência especial. Ou seja, virou a casa da mãe Joana. É isso que virou. E eles continuaram, desrespeitaram o Supremo, chantagearam o Poder Executivo, inclusive o novo governo, o governo Lula, porque o Bolsonaro
este fascista, ele queria só se reeleger, ele entregou o poder ao Centrão. Ah, vocês determinam a economia, as emendas, eu não quero nem saber disso aí, eu só quero que vocês me reelejam. E tentou até um golpe de Estado para isso. Então, o que acontece agora é que o PSOL acabou de entrar com uma ADI 7697 de 24, que pede inclusive o fim das emendas impositivas. Pede inclusive o fim das emendas impositivas. Sabe por quê? A emenda impositiva foi aprovada em 2015, quando na verdade se tinha verba parlamentar de 6, 7 milhões de reais. Sabe quanto é a verba? O ano passado, 38 milhões. Agora estão querendo levar para 56 milhões. É mais de 50 bilhões de orçamento distribuído a parlamentares para entregar a prefeitos que vão reelegê-los depois. Nós não podemos concordar com isso. A emenda impositiva era apenas uma forma de valorizar o parlamentar. Não era para ele ter o poder de decidir o que resta do orçamento fora das despesas obrigatórias. E essa questão está dando o que falar, porque o ministro Dino Flávio Dino, determinou transparência e rastreabilidade e suspendeu as emendas impositivas e depois foi mais longe. Ele quer que isso se defina imediatamente e suspendeu todas as outras emendas. O que acontece aqui? Uma rebelião oculta. Eles não estão aqui no plenário. Eles não estão aqui no plenário para discutir. Sabe por quê? Eu quero ver eles defender isso para o povo. Quero ver defender lá para fora. Então, o que está acontecendo aqui é um escárnio, porque eles fizeram uma reunião fantasma da CMO, entende? Para decidir o que faziam, como que eles iam arrumar um mecanismo de retaliação através do PLN 25, entende? E através da medida provisória 1238, que é um acórdão do TCU, que trata de recomposição de orçamento para o Poder Judiciário. Isso que estava acontecendo. Então, é óbvio que eles ficaram enlouquecidos, ensandecidos, mas tudo clandestino aqui. Presidente da casa, com alguns líderes que são do Centrão, para decidir como é que eles vão retaliar o Poder Judiciário, que está no seu dever de agir, porque transparência e rastreabilidade é o mínimo que se exige para saber para onde o dinheiro foi, entende? Como é que ele foi usado, entende? Se o prefeito fez a exposição de motivos para a construção de uma obra, para o recebimento de uma verba e assim por diante. Por isso, nós estamos aqui para dizer o seguinte: temos total concordância com o ministro Flávio Dino. E a extrema-direita, entenda, assim, não adianta misturar, entende? O que o Alexandre de Moraes está fazendo, que é exatamente cumprir a lei, entende? Em cima da Operação Lesa Pátria e em cima da Comissão sobre milícias digitais e fake news, para prender golpistas, para prender fascistas, entende? Que vem falar em democracia depois de defender, entende? Tortura, AI-5, ditadura militar, entende? Essa gente não tem moral para falar em democracia. Quem tem moral para falar em democracia? Quem lutou contra a ditadura para implantar o regime democrático aqui no país? Teve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Tentativa de arrastar os militares para esse golpe. Esse projeto, ele é um projeto que ele depõe em conta os interesses de filhos e netos que ainda nem vieram. É uma afronta ao Código Florestal brasileiro. Eu, como agricultor, como produtor, sei que está havendo um esforço grandioso do país nesse momento em ampliar mercados, porque nós somos produtores de alimentos. E eu moro numa região que produz muito alimento. E tenho convicção, os mercados que nós abrimos no mundo afora foi pela capacidade política. São mais de 150 novos mercados no ramo de alimentos que a gente começou a vender para novos mercados, ampliar os negócios da produção de alimentos do país. Os principais compradores querem a produção sustentável, ambientalmente correta. E, do ponto de vista do bom cuidado da produção de alimentos, pressupõe necessariamente a proteção das encostas dos rios, das nascentes. As matas ciliares teriam que ser todas recuperadas e colocadas no Brasil todo, e certamente riachos e rios voltariam. Patrus Ananias se queixava que tem rios que estão secos, e eles estão secos porque não tem mais a proteção da mata ciliar, a proteção do ambiente e da nascente. Eu estive em audiências públicas quando era parlamentar estadual e discutindo exatamente essa questão da água, e o que me chamou a atenção um dia foi um agricultor, um produtor simples. E no estado do Paraná tinha uma época lá atrás que o estado financiava
por troca de alimento, o cara do vinho em produto, a drenagem de banhados e tudo mais. Veja o erro que foi essa indução para gerar renda e emprego. Aí o produtor, sabe o que ele me disse? Que os banhados são esponjas nas épocas de estiagem. As nascentes e cabeceiras de rios são os lugares que mais precisam ser protegidos, porque se um banhado drenado ou um rio, um córrego na sua nascente, se não tiver mata ciliar, não tiver cobertura vegetal e não tiver microbacias também no entorno onde tem lavoura, as microbacias são formas de segurar a água na lavoura e garantir que o lençol freático fique mais cheio. Se as microbacias não seguram a água vai para o rio, dá erosão por consequência, assorreia o rio e não segura a água nem no lençol e nem nos banhados, como se fala que eles são esponjas. Então assim, esse projeto é uma afronta ao interesse público federal, é uma afronta à Constituição. Esse projeto não contribui em nada para nós ampliarmos negócios no mundo com a venda das nossas carnes, ou dos nossos produtos processados, ou dos grãos, que eu sou um crítico, a gente só entregar grão também dá retorno, mas a gente ajuda a engordar os produtos de origem animal de outros países. Mas enquanto a gente não consegue processar mais, também a gente acaba defendendo essa política. Então um projeto de tamanho e envergadura como essa, que permite que se use de forma desenfreada, para construir na beira da mata ciliar, ele não ajuda em nada na conservação das futuras gerações. Esse projeto 2168, ele considera de utilidade pública obras de infraestrutura de irrigação e desidratação animal. Na minha visão, é uma investida contra o Código Florestal. O objetivo é permitir obras, veja só que danoso que é isso, você construir na barranca da Sanga, na beira do rio, obras em áreas de preservação permanente nas APPs. Isso, o animal que passa ali vai ficar assustado. Se tem alguém que mora ali, na beira do rio, não vai se reproduzir esses animais, vai criar um rompimento no ciclo da cadeia natural da produção da fauna. Por isso que preservar a mata ciliar, não deixar construir na beira da Sanga, é uma medida preventiva, educativa e que garante que as futuras gerações tenham mais água de qualidade e elas não venham a nos condenar por decisões precipitadas, equivocadas em nome do desenvolvimento. Essa medida também é um contrassenso a todos os estudos científicos que apontam que a manutenção e recuperação das APPs é uma das medidas mais importantes para combater a escassez de água. Então o Parlamento brasileiro tem que ser mais rigoroso no controle do cuidado com a água. Aliás, nós temos que ir no caminho de premiar, olha que eu vou dizer, premiar proprietários que já cuidam muito bem das suas propriedades e cuidam das suas nascentes e águas, que é como a água é um bem de uso comum do povo, a União que legisla sobre isso, a água tem que ser cuidada. E quem ajuda a cuidar precisa também ser avaliado de como ajudar nesse cuidado que ele cuida para todo mundo. Veja só, os impactos negativos para a agricultura familiar com a escassez hídrica são visíveis para pequenos produtores, para o abastecimento público e do consumo humano. Eu vejo assim, se pegar, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba é praticamente abastecida pela região de Piraquara. Ali tem que ter todo o cuidado, tem que ter toda a cobertura vegetal no entorno, tem que evitar o máximo que tem animais nesses lugares para que a água seja de qualidade, porque abastece toda a Curitiba. Veja só, a expansão do conceito de utilidade pública é uma exceção de caráter coletivo. A SEDAI foi privatizada no Rio de Janeiro. Tratamento de esgoto, abastecimento de água, produção. Privatizada pelo senhor Cláudio Castro. Pegou o dinheiro da entrega da SEDAI e comprou a sua reeleição a governador do estado do Rio de Janeiro. Agora, a Águas do Rio, uma dessas empresas privadas, deve 500 milhões de reais à SEDAI. Aí o que o governador fez de maneira unilateral? Fez um acordo com a Águas do Rio, dando um abatimento, um desconto dos 500 milhões de reais devidos da empresa privada para a SEDAI pública. Isso é um absurdo que nós não podemos aceitar. Não é à toa que dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, 16 cidades resistem com tudo contra
a privatização, continuam mantendo o serviço estatal, ainda em relacionamento com a SEDAI. Não tem outra alternativa, tem que responsabilizar o que fez esse senhor, esse Cláudio Castro, e tomar de volta a SEDAI. Nós não podemos permitir esse roubo.